Vamos lá, Juízes. É sempre muito importante, friso, repito, insisto nisso, não receba a mensagem como ensinamentos bíblicos, não estamos contando história para vocês, mas sim transferindo um espírito para vocês. E gosto de repetir sempre isso, porque até que se entende realmente profundamente isso, não há mudança na vida de uma pessoa. Histórias bíblicas tem muita gente que conhece profundamente, mas não tem o espírito da Bíblia. E se você não pega o espírito para transformar realmente as informações que recebemos em atitudes, então nada muda, nada acontece. Não é pelo simples fato de você estar aqui assistir um culto que vai mudar alguma coisa na sua vida. Não vai, e qualquer pastor que dizer isso, fuja de lá, porque não é verdade, é mentira. O que muda a vida de uma pessoa é a palavra. Quando a palavra entra, quando a palavra penetra, quando a palavra cria vida, quando a palavra se torna realmente o manual de vida de uma pessoa. A palavra tem espírito, ela tem vida. Então é importante que a gente receba dessa forma, tanto é que a Bíblia diz que ela é viva e é eficaz, né? Ela é viva e ela produz o resultado. E nós precisamos nos atentar aos detalhes dos ensinamentos. Começando Juízes 6, versículo 1, o que está escrito ali? De novo. Não precisa nem perguntar o que significa de novo, né? De novo. Quer dizer, outra vez? Fizeram de novo? Mas de novo o quê? Os israelitas fizeram o que o Senhor? Reprova. Mas, de novo, outra vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas, por causa de Midian. Diga comigo, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre uma grande árvore em Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Eu vou dar uma paradinha aqui e quero que você preste bastante atenção. Volto, repito, tá? Não estou contando história para você. A primeira coisa é você extrair. Se você não extrair isso, você não extrai nada. Você sai do mesmo jeito que você entrou na igreja. A essência, o espírito da mensagem, tá? O primeiro ponto que eu quero fazer uma observação é, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Então, todas as vezes que os israelitas fizeram ou faziam o que Deus reprova, Deus os entregava nas mãos dos inimigos. Essa é uma regra. Todas as vezes, de novo cometeram o erro, de novo são entregues nas mãos dos inimigos. Começa a perder ao invés de vencer. De novo, diga a palavra de novo. Por que de novo?
Porque não aprenderam nada com as experiências anteriores. Não mudou nada. Por que uma pessoa volta a cometer o mesmo erro? Porque ela não aprendeu nada com as consequências dos erros anteriores. Mas por que ela continua fazendo, bicho? Porque ela não sofreu a renovação da sua mente, a mudança, que esse é o ponto central, inclusive do cristianismo. Crer nisso aqui por crer não vai mudar nada na vida de ninguém. Até porque outro dia nós pregamos que essa é uma fé. Crer, o diabo, ele também crê e teme. Essa é uma fé satânica. Só que ele não obedece. E biblicamente, ele até treme, mas não obedece. Então, crer por crer, ele também crê. Por isso que precisa acontecer a renovação da nossa mente. Não vos conformeis com este mundo, mas diga comigo, vos. Olha que coisa interessante, tem uma colocação importante. Não quer dizer seja transformado, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, eu estou aprendendo, eu estou sendo ensinado, então a partir daí eu começo a exercitar a minha fé, exercitar os ensinamentos que eu tenho recebido, colocar em prática aquilo que eu tenho recebido como ensinamento. A minha mente é moldada à mente de Cristo, então consequentemente eu começo, porque o que eu sempre digo que acontece na vida das pessoas é nós precisamos parar de errar. O grande problema é que as pessoas não param de errar. Qual é o problema, bispo? É conquistar? Não, parar de perder. E se você só para de perder quando você para de errar, quando você tem mais acertos. Então você começa a acertar mais e errar menos. E é o que a Bíblia nos proporciona. Porque como é que se eu penso como Deus e eu ajo orientado por Deus, como é que eu vou errar? Eu não vou errar. Eu vou ter consequentemente mais acertos do que erros. E consequentemente resultados maravilhosos. Porque não só os erros, mas quando eu faço o que o Senhor reprova, o amparo de Deus sai da minha vida. Eu vou por conta. E João 15, sem mim nada podereis fazer. Isso também é algo que tem que entrar. Sem mim nada podereis fazer, mas se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Então, isso também tem que entrar. E aí, no erro, na escolha errada, fazendo de novo o que o Senhor reprova, foram 7 anos. 7 anos que foram entregues nas mãos dos midianitas. 7 anos, lendo ali, você leu comigo, diga comigo, empobrecendo. Que isso aqui tem algo profundo. Empobrecendo e passaram, volta ao anterior, por favor. Volta ao anterior, mais um. Mais um. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas, diga comigo, fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Passa, por favor. E passaram não só a se esconder, mas esconder o que produziam. Porque se eles não escondessem o que produziam, os midianitas vinham e saqueavam. Se você falar assim, bispo, isso é passado, 100% atual. Quem está com a vida enrolada não se esconde? Sim ou não? Quem está com a vida enrolada não esconde o que tem? Sim ou não? Porque se não esconder, o que acontece? Alguém vai pegar. Alguém vem e vai pegar. Tem que esconder o que tem, o que produz, o dinheiro que tem. Imóvel não é no nome, é no nome dos outros e assim por diante. Então, quantas pessoas que a mesma história acontece nos dias atuais, estão acontecendo.
Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Aí vamos lá. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se na grande árvore que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para... O que está escrito ali? Escondê-lo de quem? Escondê-lo. Por quê? Senão eles vinham e saqueavam. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, é uma outra coisa interessante, né? O anjo vem, senta numa árvore e só observa. Não se rebelou, não falou, só passou a observar. Já parou para pensar quantas vezes nós somos observados? Quantas vezes o Senhor só vem e faz assim, deixa eu observar. Ele se cala, silêncio, quietinho. Deixa eu ver qual vai ser a atitude, o que está dentro dele. Porque na pressão vem à tona o que está dentro. Você sabe disso, né? Na pressão vem à tona o que está dentro. Quando somos pressionados, revelamos o que está dentro de nós. Nos problemas, nas guerras. E aí... o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora... O Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Observe que ele acreditava no Deus que ele ouvia falar. Se o Senhor está conosco, então, por que tudo isso? Onde estão as tuas maravilhas? Todas aquelas maravilhas que nós ouvíamos dos nossos pais. Toda aquela grandeza, todo aquele poder. Então ali dentro, ele acreditava em um Deus grande. Em um Deus de maravilhas, em um Deus poderoso. Mas vamos lá. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou, diga comigo, o menor da família. Ou seja, minha família é a menor e eu sou o menor na família. Como é que eu posso fazer isso? Eu estarei com você, respondeu o Senhor. Você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Você vê que tem uma outra coisa interessante, né? Uma coisa é quando você está na bênção do Senhor, outra coisa é quando você está na força do seu braço. Uma coisa é quando você tem a graça e o favor do Senhor sobre a tua vida. Outra coisa é quando você luta simplesmente na força do seu braço, na sua própria direção. Então, o Senhor disse, quando ele disse assim, eu quero que você preste atenção, porque esse tipo de justificativa, ela é muito comum. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Como eu posso fazer isso? Eu venho de família pobre, a minha família é pobre, é pequena, na minha família eu sou menor, e o Senhor, eu estarei com você. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. Você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Tudo é uma questão de fé, a capacidade da pessoa acreditar em Deus. Porque justificativas que eu não tive apoio, não tive ajuda, eu venho de família pobre, eu sou menor na casa de meu pai, eu não tive recurso, eu não tive apoio, muita gente pode apresentar. Só que, ou eu creio em Deus, creio na palavra, creio no ide do Senhor, vá, eu vou estar com você, eu vou te capacitar, você vai vencer os midianitas como se fosse um só homem. Faça favor.
Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: diga comigo, esperarei até você voltar. Espera aí, se o Senhor, se o Senhor mesmo está falando comigo, o Senhor mesmo está falando comigo, então peço que não vá embora, até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante do Senhor. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Ok. Gideão foi para casa, preparou um cabrito, diga comigo, preparou um cabrito. E com arroba de farinha fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto, o caldo numa panela, trouxe para fora e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. Naquela mesma noite, diga comigo, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence a seu pai, corte o poste sagrado de Azerá que está ao lado do altar, depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Diga comigo, ofereça o segundo novilho em holocausto com madeira do poste sagrado que você irá cortar. Olha que coisa interessante, né? Mas se é o Senhor mesmo que está falando comigo, que está me prometendo, então aguarda aí, não sai não, fica aí que eu vou preparar uma oferta para o Senhor. Ok, estou esperando. Foi isso que nós lemos? Sim ou não? Trouxe a oferta, o Senhor recebeu, apresentou sua oferta. Naquela mesma noite, agora o Senhor apareceu pedindo o que ele queria. Você trouxe a sua oferta, eu recebi, está aí, ok, agora eu vou te pedir. Eu vou falar o que eu quero. O que Deus tinha com ele era grande, a mudança era grande, a transformação, a libertação, a vitória era grande. Mas agora ele tinha que fazer o que Deus estava pedindo. Não era simplesmente o que ele queria fazer. E fazer isso aqui exigia dele muita coragem. Primeiro, ele deu o cabrito. Agora o Senhor estava pedindo o boi de 7 anos do pai dele. Cabrito, você deu. Mas a farinha tal, eu recebi. Agora eu estou pedindo, agora eu quero o segundo boi. Aquele de 7 anos. Sabe? Aquele de seu pai. É isso que você vai oferecer a mim. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação e ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas, diga comigo, com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Sabe aquela frase assim, com medo mas fez? Tem gente que com medo não deixa fazer. Ele, ainda que ele estivesse com medo, ele fez. Deus está mandando, eu vou fazer. Ainda que com medo, mas eu vou fazer. Aonde está o problema de muitas pessoas? Que o medo trava, impede que faça o que precisa ser feito ou o que Deus está direcionando. Outros, mesmo com medo, fazem. Porque é natural. Quando tem um grande desafio, é natural gerar algum sentimento, algum desconforto. Sentimento de medo. E ele mesmo com medo, diga comigo, mesmo com medo, fez o que Deus mandou. Grave essa frase porque ela faz toda a diferença. Mesmo com medo, faça. Mesmo temendo, faça. Aí que está a diferença. Mesmo temendo, faça. Não deixa o medo te travar. Porque justamente nessa passagem nós vamos mostrar que o medo impede que Deus realize coisas grandes na vida
de pessoas que são covardes. Covardia, medo, não faz parte do Espírito de Deus. Não pode acompanhar um homem de Deus, uma mulher de Deus. E ainda que tenha medo, faça a favor. Jerubbaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército, 7, estou no capítulo 7 agora, tá? Se levantaram de madrugada e acamparam junto à fonte de Harod. Os exércitos de Midian estavam acampados ao norte deles, no vale perto da colina de Moré. O Senhor disse a Gideão: você tem guerreiros demais. Diga comigo, você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel, diga comigo, se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Por isso que às vezes Deus permite que vá no limite do limite. Sabia? O exército dos midianitas eram gigantescos, imensos. Eram milhares e milhares e milhares. Gideão já estava com um exército pequeno. Era 32 mil. 32 mil contra uma multidão, a Bíblia diz que era como areia da praia. Aí vem o Senhor e diz assim: você tem guerreiros demais. É muito. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria. Por isso que eu sempre digo, tá? Todo teu momento de dor, de fundo de poço, deixa registrado. Deixa registrado. Deixa registrado, principalmente quando vem o sentimento da impotência. Já fez de tudo para sair do lugar e não sai. Já fez de tudo para sair do buraco e não sai. Já fez de tudo para mudar essa situação e não muda. Deixa registrado. Pega uma agenda, pega um caderno, faz dele um memorial. Registra tudo, porque a tendência do homem é se esquecer aonde estava, de onde Deus o tirou. Essa é a tendência. O Senhor permitiu que eles fossem ao limite do limite do limite. Porque Deus sabia do coração desse povo. Deus sabia que quando ele saísse daquele sufoco, 7 anos só empobrecendo, não era? Escondendo tudo, escondendo caverna, buraco, para tudo quanto é lugar, tudo que produzia, corria e escondia. Mas o Senhor sabia que se era a conta de sair daquela situação, eles iam dizer: ó, a nossa força nos libertou. Nós demos uma volta por cima. Nós vencemos. Que é o que acontece. Infelizmente, muitas pessoas, porque eu tive uma ideia, tive uma tacada, tive uma visão, fui lá, fui ousado, falei com o cara e Deus não teve participação nenhuma. Não é verdade? Geralmente é assim, Deus não teve participação nenhuma. Ele fez tudo sozinho. Então por isso que muitas vezes o Senhor permite que a pessoa ele chegue aonde não tem para onde correr. Que ele se faça totalmente 100% dependente de Deus. E aí, vamos lá. Portanto, diga ao povo, repita comigo: quem estiver com medo e assustado, pode deixar este monte e voltar para casa. Diga comigo: 22 mil homens voltaram para casa, restando apenas 10 mil. Meu Deus, se a coisa era grave, e agora? Se 32 mil era pouco. Mas olha que coisa interessante. Diga ao povo: quem estiver com medo e assustado, pode deixar este monte, volte para casa. Nós falamos muito recentemente sobre o medo. O medo, que é um sentimento que paralisa as pessoas. O medo, a covardia, que são sentimentos destrutivos. Existem pessoas que carregam os mais diversos tipos, né? O medo de muitas coisas. Como falamos outro dia, pregamos, acho que uns 3, 4 domingos atrás,
somente sobre o medo, a libertação do medo, né? Medo de morrer, medo de não vencer, medo da perseguição, medo da crítica, medo de adoecer, medo de não vencer, medo de não ser aceito, né? Porque tem aquela pessoa que ele tem medo de não ser aceito, por isso que ele faz de tudo para ser aceito por todos, ele faz a política da boa vizinhança, medo de ser rejeitado, medo de não ser popular, medo dos desafios, medo das oportunidades, medo de coisas novas, medo, e o medo vai tomando conta e paralisando a vida de muitas pessoas. Então, o medo é um sentimento que não pode nos acompanhar. Coloca aqui, por favor, daqui a pouco eu volto aqui. Coloca alguns versículos falando do medo que eu tenho aí na sequência. Volta aí. Diga comigo: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. 2 Timóteo 1,7. Esse temor, medo, pode buscar aí, tem Bíblia que está a tradução medo, tem outras Bíblias que você vai colocar, Deus não nos deu espírito de, aqui tem covardia também, mas sim poder, força, fortaleza. Se Deus não nos deu um espírito, de onde veio esse? Então eu vou combater, eu não vou aceitar, eu vou buscar minha libertação. Aonde está a raiz desse medo? Quando nós pregamos sobre isso, nós precisamos identificar a raiz. São traumas familiares, coisas que você ouviu, experiências que teve que não deram certo, e a partir dali te acompanha esse sentimento. Precisa identificar e combater isso, eliminar. Até porque uma coisa era quando você estava fora da direção de Deus, outra coisa é quando você está na direção de Deus. Uma coisa é quando você está fora da bênção, outra coisa é quando você tinha uma mentalidade, agora você tem uma outra mentalidade. Não é verdade? Você não tinha o Espírito do Senhor, agora você tem o Espírito do Senhor. Como? Uma coisa é você caminhar debaixo da bênção, outra coisa é você caminhar fora dela. Passa, por favor. Diga comigo: mas quanto aos medrosos e aos incrédulos, Apocalipse 1:8, seu lugar será no lago de fogo, que arde com fogo, com enxofre. Quanto aos medrosos, por isso que eu tenho que buscar libertação. O problema é o seguinte, pessoal, deixa eu dizer assim: mas eu não tenho controle sobre isso. Você não tem um controle sobre isso, tudo bem, mas você ficar de braço cruzado alimentando o sentimento é outra história. Se tem tratamento, se tem mudança, eu vou buscar essa mudança, eu vou buscar essa libertação. Eu vou buscar minha libertação. Se é um espírito, eu vou repreender esse espírito. Eu vou fazer um tratamento, eu vou orar, vou entrar numa corrente de libertação para buscar a libertação desse medo, a libertação da covardia, a libertação desse sentimento que me paralisa. E eu vou buscar o Espírito Santo que me deu o espírito de força, de autocontrole, de fortaleza. Nós lemos ali na tradução NVT, a última palavra, autocontrole. Você tem o controle. Não são sentimentos ou circunstâncias que te controlam, você tem autocontrole. Pelo menos é o que deve ser. Autocontrole, domínio próprio, a palavra que eu gosto muito, equilíbrio. Amém? Passa, por favor. Diga comigo: porque o que eu temia me veio, o que eu receava me aconteceu. Jó 3:26. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a... Por quê? Porque já estava lá dentro. Estava lá dentro esse sentimento. Porque o que acontece? Por isso que eu sou uma pessoa que eu trabalho muito, às vezes, o que a Bíblia fala em Efésios 6, de setas, flechas inflamadas do diabo, ela vem como vem uma seta de um pensamento ou um sentimento sobre você. Às vezes pode vir um sonho.
Já prestou atenção que a pessoa às vezes ele acorda com um mau pressentimento, ou teve um sonho ruim, um pesadelo, então ele já se apossa daquilo. Inclusive eu quero deixar isso porque tem gente que acha que tem um dom. Você não tem dom nenhum, tá? Não tem dom nenhum. Muitas vezes acontece como legalidade. Muitas vezes acontece como legalidade. Tanto é porque se o dom for para coisa ruim, tem que ser para coisa boa também. Por que o dom para coisa boa, para coisa ruim acontece e o dom para coisa boa não acontece? É verdade ou não é? Tem pessoas que falam, não, eu vejo antes, mas por que não vê coisa boa? Porque nunca tem sonhos maravilhosos que se materializa. Então o que acontece? A pessoa tem um sentimento, pressentimento, um sonho, e ele já começa a tomar posse daquilo, já começa a dizer, eu tive um pesadelo, eu tive um sonho, nossa, uma coisa ruim vai acontecer, porque sempre que eu sonho com isso, sempre que eu sonho com aquilo, é coisa ruim que vem, é coisa, e começa a dar legalidade, falar, quando deveria orar, quebrar e repreender, amarrar desde já, mas já começa a se apossar, já começa a tomar posse, quando deveria já levantou, está amarrado, está repreendido, está cancelado. Se já é uma atuação, se já é uma seta maligna, se já é uma cilada do diabo, está quebrado, anulado, amarrado, cancelado em nome de Jesus, não vai se cumprir. Amém? Mas a pessoa já começa a fazer declarações. Ixi, teve um sonho. Sonhei com a coruja. Eu sonhei com um boi correndo atrás de mim. E tem cristão que você fala assim, sonhou com um boi correndo, ih, meu filho, é o diabo está vindo, né? Coruja é morte, né? E aí vai, tem as mais diversas crenças que precisam ser quebradas. Eu costumo ensinar o seguinte, sonho bom toma posse. Toma posse, hein? Toma posse em nome de Jesus, tá? O sonho ruim quebra, anula, cancela, repreende. Porque senão você também inconscientemente você toma posse dele. Entendeu? Inconscientemente você já começa a fazer isso aqui, ó. Volta aqui, volta ali. O 25. Porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Você já começou a temer. Já começou a recear. Já começou a tomar posse que algo ruim está vindo. Quem entendeu, por favor? Até porque, grave o que eu disse, então se você tem dom para coisa ruim, tem que ter dom para coisa boa, e geralmente o dom é só para coisa ruim, então não é dom, querido, não é dom, abre os teus olhos que isso não é dom, combate, se você for no espiritismo vai falar assim, você é médio, você precisa desenvolver, você tem dons especiais, precisa desenvolver sua mediunidade, precisa nada, precisa desenvolver na palavra, crescer na unção, crescer na graça, crescer no poder de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne, diga comigo, de novo, escravos, medrosos, mas sim, Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos, agora nós o chamamos Abba Pai. Espera aí, se somos filhos, pense comigo, o filho de alguém importante, poderoso, forte, rico, ele não é seguro? Sim ou não? Porque tem uma segurança, tem um respaldo importante. Se nós somos filhos, por que covardia, medo, temor, insegurança? Se nós temos o respaldo. Imagina, quem tem filho aí, quem ocupa uma posição bacana, se você tem um filho adolescente ou moço, pode prestar atenção que esse rapaz, se tem o teu respaldo, vai lá filho, papai está aqui, vamos que estou junto com você, você dá conta, você pode, e qualquer coisa, se precisar da minha ajuda, eu estou aqui. Não vai? Sim ou não? Vai. Tem apoio, tem respaldo. Opa, mas qualquer coisa meu pai me ajuda, me socorre. E assim por diante. Espera aí. Se nós somos filhos, pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos. De novo. Mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos.
agora o chamamos Abba Pai. Amém? Pode voltar lá. Aliás, deixa eu só concluir essa leitura aqui. Ezequiel 2,6, que diz assim: Filho do homem, não tenha medo deles, nem de suas palavras. Não tema, ainda que as suas ameaças o cerque como urtigas, espinhos e escorpiões. Não desanime com seus olhares raivosos, pois são um povo rebelde. Anuncie-lhes a minha mensagem, quer eles ouçam, quer não, pois são completamente rebeldes. O Senhor falando a Ezequiel, ainda que tenha cara feia, ainda que tenha reações, ainda que tenha, faça o que tem que ser feito. Tem gente que é rebelde mesmo, tem gente que não vai gostar, tem gente que é caroto, tem gente que vai vir como espinho, vai vir como urtiga, vai vir como coisa, mas não tema nenhum deles não. Fala o que tem que falar, faça o que tem que fazer. Juízes 3, voltamos lá. Portanto, diga ao povo: quem estiver com medo e assustado pode deixar este monte e voltar para casa. Aqui por isso nós fomos nas referências do medo, certo? Quantos voltaram aqui? 22 mil medrosos. 22 mil que estavam retrocedendo por medo. Por isso que nós precisamos sempre trabalhar, pessoal. É um sentimento, é uma introspecção um pouco mais profunda que nós devemos fazer. Juízes 7, capítulo 3, são 22 covardes que supostamente acreditavam em Deus, que voltou correndo para casa. Vou repetir. São 22 mil covardes que acreditavam em Deus, que serviam ao Deus de Israel, mas que não confiavam no Deus de Israel. E voltaram para trás. Uma coisa é você falar que confia em Deus, que crê em Deus. Outra coisa é você provar que crê em Deus, que confia em Deus. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? E, bispo, eu não tenho um controle. Todos nós, a princípio não, mas quando nós queremos, nós passamos por essa mudança, nós passamos por essa renovação. Nós colocamos para dentro o que alimenta a nossa fé, o que alimenta o nosso espírito, o que transforma o fraco forte. Como a semana passada falamos, treine até os mais fracos para serem guerreiros. Diga o fraco, diga eu sou forte. Começa assim, com declarações, né? Pensamentos, sentimentos. Restando apenas 10 mil. O Senhor, porém, disse a Gideão: seu exército, diga comigo, ainda está grande demais. Quantos tinham agora? Mas está grande demais como, Senhor? Já que o Senhor quer nos matar, então mata logo, não precisa mandar lá, não é? Sim ou não? Então vamos lá. Seu exército ainda está grande demais, desça com eles até a fonte, e eu os provarei para determinar quem irá com você e quem não irá. Quando Gideão desceu com os guerreiros até a fonte, o Senhor lhe disse: separe os homens em 2 grupos. Num grupo coloque todos os que bebem água das mãos, lambendo como fazem os cães. No outro grupo, coloque todos os que se ajoelham e põe a água na boca para beber. Diga comigo, apenas 300 homens beberam água das mãos, os demais se ajoelharam e puseram a boca na água. Sabe, ali tinha a observação do Senhor era uma observação de postura, de disciplina, a atitude, como eles bebiam a água, determinava o que estava dentro deles, a disciplina de cada um, a postura de cada um, o equilíbrio de cada um,
Porque chegava aqueles desesperados, já se jogava de joelho na água, botava a cabeça, outros chegavam com total segurança na água, puxava, colocava a água e trazia a água à sua boca, trazia. O Senhor os separou assim. O Senhor identificou uma diferença entre esses homens dessa forma. Uns indisciplinados, medrosos, também outros homens disciplinados, com firmeza, com postura, enfim. Apenas 300 homens beberam a água das mãos, os demais se ajoelharam e puseram a boca na água. O Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens eu livrarei Israel e entregarei os midianitas em suas mãos. Mande para casa os demais. Para pensar. Pode passar. Eu quero que você preste atenção numa coisa. Às vezes, Deus trabalha conosco exatamente dessa maneira. Deus permite situações que vão se afunilando, se estreitando, se estreitando. Deus permite situações realmente para que nós venhamos nos tornar 100% dependentes de Deus. Não tem outra forma. E Deus quis mostrar uma coisa aqui. A vitória não depende da força do braço de vocês. Depende de mim. Como nós vimos no passado, um homem chamado Jonas dizia: seja com poucos ou com muitos, Deus dá vitória. Se for com pouco, Ele dá vitória. Se for com muito, Ele dá vitória. Quem dá vitória é Deus. Como poderiam vencer um exército gigantesco com apenas 300 homens? Não havia a mínima possibilidade. Mas aí, resumo da história: venceram. Venceram porque Deus deu a direção, Deus deu a estratégia, separaram grupos de 3 com tochas nas mãos, as buzinas de chifre na outra, e Deus mostrou como eles fariam, e eles chegaram de uma forma que os inimigos ficaram confundidos, atordoados, e eles mesmos se atacaram, se autodestruíram, porque a vitória realmente viria de Deus. Mas qual a lição que nós tiramos disso? Confie em Deus. Às vezes você vê as coisas irem se apertando, Deus quer que você confie nele. Parece que não tem mais o que fazer, Deus quer que você confie nele. Eu sou pequeno, venho de família pobre, a minha família é pequena, eu sou menor na casa, não. Deus quer que você confie nele. Ele te dá força, Ele te capacita. Ele te dá força. Dependa dele. Quando você tem a graça de Deus, você tem o favor de Deus, você tem o Espírito de Deus, você não tem o espírito do medo, da covardia, mas de poder. Sabe o que é de poder? Eu posso. Eu posso. Eu posso. Porque eu tenho a graça, eu tenho o favor do Senhor sobre a minha vida. Deus quer realmente homens e mulheres que confiem. Nós começamos a leitura com: de novo fizeram o que Deus reprova. Certo? De novo. Esse de novo, por quê? Porque quer dizer que eles estavam repetindo continuamente os mesmos erros. Nós temos que ser inteligentes. Cometemos um erro, acabou, já aprendi com ele. Esse eu não caio novamente. Esse eu já aprendi. Mas não, é o que eu sempre digo, né? Por que uma pessoa volta a cometer o mesmo erro? Porque ela não mudou aqui.
porque ela não mudou aqui, porque a partir do momento que ela muda aqui, ela não vai fazer mais a mesma coisa. É verdade ou não é? Como uma pessoa se liberta de um vício? Quando ela muda a mente dela. Seja ele qual for, não importa qual for, seja o vício da comida, seja o vício da bebida, o vício da droga, né, ou das drogas, não importa. Quando ela consegue alcançar a libertação, quando ela muda aqui, ela mudou aqui, acabou. Houve uma mudança de mentalidade. Então aquilo já não tem mais poder sobre a vida dela. Ela não vai mais fazer daquilo o seu refúgio, ela não vai mais fazer daquilo o seu consolo, ela não vai mais se esconder atrás daquilo, ela vai fazer as escolhas certas e, consequentemente, colher os resultados certos. Então, isso precisa entrar. Por quê? Porque nós estamos escutando uma mensagem que mostra o povo que acreditava em Deus fazendo o que Deus reprova. E sendo, é o que eu sempre digo, às vezes a gente, eu estou passando por uma luta, presta atenção, se é luta, se é realmente uma luta, uma prova, ou se, de novo, eu fiz o que Deus reprova. Tem diferença. Tá? Tem diferença. A prova vem, o ajuste vem, agora para sair da situação também exigia atitudes importantes de fé. Deus foi afunilando, mostrando, né, colocando na dependência, tá vendo? Vocês não podem, sozinho na força do braço de vocês não podem. Sozinho vocês não podem vencer, vocês não vão conseguir. Então, está aqui, dependa, confie em mim. Seja com pouco ou com muito, eu posso mudar essa situação, eu posso dar a vitória. Eu posso libertá-lo. Eu posso tirar vocês desses 7 anos de pobreza. Eu posso tirar vocês dessa situação caótica de viver escondendo o que tem. Dar uma vida digna, que vocês voltem a ser um povo abençoado, guardado, honrado, exaltado, prósperos, abençoados por mim. Amém? Lucas 18:9 diz assim: em seguida Jesus contou-lhes a seguinte parábola: aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar, um deles era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, pois não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana, e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles, diga comigo, que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. O fariseu é aquele tipo de pessoa, aquele tipo de cristão, que ele só se preocupa com a imagem. Ele quer mostrar que ele é uma coisa que ele não é. Ele quer mostrar o seu interior não está ajustado com o exterior. As suas obras e o seu interior, o que ele fala, o que ele prega, não está de acordo com o que ele faz. Não é a mesma coisa. Não prega o que vive, não vive o que prega. Nós precisamos estar atentos, porque Deus, Ele não quer, é o que eu sempre digo, né? Às vezes as pessoas falam assim: eu falo tanto do amor do Senhor, Deus não está preocupado. É importante que a gente fale do amor do Senhor,
que fale do Senhor Jesus, da sua graça, do seu poder. Mas mais importante que isto é que você dê bom testemunho do Senhor. Ele não está preocupado se você fala dele. Aliás, em muitas situações, muitas pessoas é melhor que não fale. Fique calado. Por causa do péssimo exemplo, das péssimas atitudes. Por causa do péssimo temperamento, falta de controle, autocontrole na boca, na língua, nas atitudes. Então, a primeira coisa, realmente, é essa grande transformação, essa mudança interna, a mudança no pensamento, a mudança nas atitudes, a mudança realmente de dentro para fora. Sabe por que Israel empobreceu? Os 7 anos de empobrecimento? Porque antes eles haviam empobrecido internamente, espiritualmente. Quando eles empobreceram espiritualmente, eles empobreceram fisicamente, materialmente. Era só os 7 anos de pobreza, foi os 7 anos, só o reflexo dos anos que já vinham empobrecendo espiritualmente. É o que eu sempre digo, diga comigo, espiritual bem, tudo bem. Espiritual mal, tudo mal. Isso não tenha medo, que isso é uma regra. Ah, bispo, isso é 100% assim? É. Às vezes pode não ser de imediato, tão rápido, mas é só questão de tempo. Espiritual está bem, as coisas vão caminhar bem, quer dizer, você tem lutas tal, mas continua vencendo, né? Mas espiritual, se o espiritual estiver mal, então se tem algo que nós precisamos cuidar profundamente, é do espiritual. E o que acontece aqui? Que o cobrador de impostos, ele era discriminado por todos, pela sociedade. Só que tem uma coisa, o fariseu era o modelo da religiosidade, da santidade. Só que você prestou atenção? Te agradeço a Deus, porque eu não sou como as demais pessoas. Eu não sou como os demais. Te agradeço porque eu sou muito melhor do que os demais. Eu jejuo, eu dou o dízimo. Eu não tenho o caráter deles. Eu não sou como aquele cobrador de impostos ali. E o cobrador de impostos estava ali, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Não estava escondendo os seus erros. Estava reconhecendo os seus erros e buscando a ajuda de Deus. Quem foi justificado? Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos, e não o fariseu, que voltou para casa justificado justo diante de Deus. Justificado diante de Deus. Então, acima de tudo, querido, Deus não quer imagem. Deus quer que seja, ou sejamos. Viu? Deus não quer imagem. E também não tem aquela coisa assim, eu sou esse mesmo, pronto e acabou. Também não tem, todos nós temos que mudar. Todos nós estamos passando por um processo de evolução. Todos nós estamos passando. Até um tempo atrás tínhamos uma mentalidade, mesmo depois de cristãos, né? A gente vem evoluindo, a gente vem crescendo, vem amadurecendo, vem passando por um processo de renovação contínua e a gente vai crescendo. A mentalidade vai evoluindo, a cada ano temos um avanço, um crescimento nessa evolução. Até porque estamos caminhando para atingirmos a estatura do varão perfeito. Passa, por favor. Mateus 6:1, tenham cuidado. Não pratiquem suas boas ações em público, para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não faça como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa.
Não sei, bispo, eu já não estou aqui mais. Eu já dei vários cochilos já depois que o senhor começou. Está amarrado, não está? Sim ou não? Qual recompensa? Hã? Não. Vamos voltar aqui. Quando ajudarem alguém necessitado, não faça como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem, repita comigo, elogiados pelos outros. Essa é a sua recompensa. Você vai receber o elogio, vão dizer que vocês fazem coisas maravilhosas, mas recompensa nos céus nenhuma. Nenhuma recompensa, nenhum galardão. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além essa. Da glória divina, recompensa, ou da glória terrena, dos aplausos. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixe que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em segredo, e o seu pai que observa em segredo, diga comigo, e o seu pai que observa em segredo os recompensará. Volta mais uma vez a história de estarmos sendo observados. Começamos lá com Gideão, o anjo na árvore, que chegou e não falou nada, só observou. Agora, o seu pai que os observa em segredo, que quando ninguém está nos observando, ele está nos observando. E às vezes somos aprovados ou reprovados ali. Quando não tem ninguém nos vendo. Porque é muito fácil a gente, talvez em público, aqui, ou no meio de pessoas, a gente mantém uma boa imagem, né? Geralmente, todo mundo só mostra qualidades, não é verdade? Todo mundo só mostra qualidades. E aí, mas e no oculto? E quando ninguém está te vendo? E em segredo? E em segredo? E nós vemos, eu gosto muito de histórias como a de Gideão, porque nós vemos que a Bíblia, de um modo geral, você começando lá em Gênesis, você vê Deus realizando coisas extraordinárias, exaltando improváveis. Pessoas, homens improváveis. Não eram os mais capazes, não eram os mais capacitados, dotados de... Você pega a história de Davi, era um improvável. Você pega a história de Gideão, é improvável. Você viu o que ele disse? A minha família é menor, tem gente aí de família grande. Eu sou menor na casa do meu pai, meus irmãos, quer dizer, meus irmãos são mais do que eu. Mas o Senhor diz, é você. Vai na força, porque o Senhor se agradou do que estava dentro dele. Ele acreditava naquele Deus que ele ouviu tantas maravilhas, tantas coisas grandes. Ele acreditava naquele Deus, é com você. Vai com a força que você tem. Estou vendo que você é um cara forte. Vai com a força, você acredita. Tanto é que Deus estava certo, porque você vê que mesmo com medo ele fez o que precisava fazer. Não foi fácil não, mas ele fez o que precisava fazer. Teve coragem para fazer e atitudes ousadas, como também naquela situação, imagine, um exército gigantesco, o senhor vem, parece brincadeira, o senhor, 32 mil, que já era pouco, o senhor fala, grita aí no meio de todo mundo, volta 20, quem for medroso, quem for covarde, que volte para trás, volta 22 mil, aí o senhor vira e diz assim, é muito, leva para beber água, quem beber água, assim, manda voltar também para casa. Não era mais fácil ele dizer assim, eu não vou nessa não, o senhor quer me matar, o senhor mata logo então. Como é que eu vou com 300 homens enfrentar um exército daquele? Mas você vê que ele tinha fé. Deus sabia que tinha fé lá dentro. Deus sabia que tinha um homem corajoso lá dentro. Deus sabia que tinha um homem que acreditava, que confiava lá. E Deus estava certo. Então, Deus nos observa. Deus está observando
Por isso que nós vivemos, sabe aquela guerra interna que você trava continuamente? Pensamentos, sentimentos, combatendo pensamento, combatendo sentimentos, combatendo desejos, o tempo todo. Deus está te observando, Deus te observa em segredos. Quando você vem, a língua coça, eu vou falar, não vou falar, isso não é problema meu. Vou falar de ninguém, não vou tocar em ninguém, isso não é problema meu. Deus está me observando. Não é verdade? Deus me impulsionou, tocou no meu coração, quero ajudar. Ninguém precisa ficar sabendo que eu estou ajudando, que eu estou apoiando, eu quero ajudar, quero levantar e as coisas, quero abençoar a vida dessa pessoa. Deus está observando. Deus está nos observando o tempo todo. E é aí que nós somos aprovados ou reprovados? Diga comigo, seu Pai que observa em segredo os recompensará. Deus nos observa em segredo. Deus nos observa em segredo. Diga comigo, Deus me observa em segredo. Pense nisso. Isso é sério. Deus está nos observando o tempo todo. Por isso, realmente nós precisamos ser e não parecer. Seja e não pareça. Porque parecer não vai funcionar. Quando jejuarem, Mateus 6,16, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam. O que foi com você? Estou em jejum em 3 dias. Né? Estou num propósito forte de jejum e de oração. Guarda para você. Levanta, vai, se arruma normalmente, esteja com aparência bonita, porque tem pessoas, e parece brincadeira, mas tem gente que faz isso. Tem ou não tem? Tem gente que faz isso. Quando jejuarem, não faça como os hipócritas que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Fulano jejua continuamente. É um grande homem de Deus, né? Para os homens e para Deus. E diante de Deus. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Penteiem o cabelo e lavem o rosto. Quando for orar, quando for jejuar, fica bonitinho, né? Para entrar na presença do Senhor, a gente deve estar sempre em ordem, sempre bonitinho. Amém? Faça favor. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu Pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu Pai, que observa, diga comigo, em segredo, os recompensará. De novo a palavra, que os observa em segredo. Em segredo. E aí é que nós precisamos, por favor, trate com bastante seriedade isso, tá? Eu já tenho aprendido isso, eu sou uma pessoa que eu aprendi na minha caminhada, não questionar a Deus. Às vezes a gente olha para a vida de algumas pessoas, você diz assim, meu Deus, mas por que o Senhor não deu vitória ainda a essa pessoa? Poxa vida, tão fiel, tão firme, tão comprometida, só que quando Deus observa em segredo, Deus não se agrada. Entende o que eu quero dizer? Deus está observando em segredo. Deus está observando no oculto. Deus está observando. Então, nós precisamos estar o tempo todo, Deus está me vendo. Deus está me observando. Deus está lendo os meus pensamentos. Deus está ouvindo. Então, o tempo todo, no temor, o tempo todo, caminhando de forma que Deus se agrada, que Deus aprova. Passa, a favor. 51:6, Salmo 51:6, sei que desejas a verdade no íntimo
e no coração me ensinas a sabedoria. Diga comigo, verdade no íntimo. Sei que desejas a verdade no íntimo. A verdade no íntimo. Lembre que Deus sonda os corações e sempre está analisando as intenções e as motivações dos nossos corações. Sempre. Passa. Lembro-me de sua fé, diga comigo, sincera, como era de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. E sei que em você, diga comigo, essa mesma fé, que fé sincera, continua firme. Fé sincera. É sempre muito importante, pessoal. Eu falava ainda agora há pouco, não vou me estender muito porque eu quero ainda abençoá-los. Eu falava ainda há pouco com os meus obreiros sobre isso, né? Todos os bons ensinos, cristianismo é um estilo de vida, e um estilo de vida extraordinário. Nós somos um povo feliz, um povo abençoado, um povo realizado, um povo forte, um povo disciplinado, um povo bem-sucedido. Não tem nada a ver com, você olha quantas pessoas aqui, extremamente inteligentes, extremamente sábias, competentes, profissionais do mais alto nível aqui dentro. E às vezes tem pessoas que dizem assim, que ser cristão ou ser crente é uma coisa para pessoa sem cultura, desprovida de inteligência. Pelo contrário, está longe disso, está muito longe disso, porque nós somos um povo extremamente feliz, abençoado, realizado. Eu dizia, a gente, se você tem um almoço, um churrasco, a gente dá risada até não querer mais, se diverte demais sem estímulo, não é verdade? Tem gente que precisa beber para ser feliz ou para rir, sim ou não? Não, a gente ri, dá gargalhada, se diverte, porque a alegria é algo que está dentro de nós, é fruto do Espírito. O que mais? Nós fazemos tudo, só que nós entendemos que o que diz a Bíblia, todas as coisas nos são lícitas, mas nem toda nos convém. Nós aprendemos a discernir o que não é para nós, até porque nós sabemos que a liberdade que muitos pregam os escraviza. Muitos são escravos, não são pessoas livres, são pessoas escravas, escravas de problemas, escravas de vícios, escravas de uma série de coisas. Então, nós somos um povo livre, um povo abençoado, um povo feliz. Tudo que nós aprendemos com a Bíblia, nós aprendemos para que realmente, se colocado em prática, nos leva a um estilo de vida extraordinário. Faz com que sejamos bem-sucedidos em praticamente tudo o que fizermos. Que todas as áreas de nossas vidas caminhem bem, porque nós temos bom direcionamento, nós somos ensinados. Primeiro, tudo que vier, vamos lá para a vida profissional, tudo que vier às tuas mãos, faça com, diga comigo, todas as suas forças. Então eu aprendo a colocar força em tudo que eu faço. Nós aprendemos a ser diligentes, nós aprendemos a ser extraordinários em tudo que nós realmente nos propormos a fazer e nos propomos a fazer. Você vai para a sua vida, conjugal, para a sua vida sentimental, você aprende a ser um homem, uma mulher de Deus segundo a palavra, com perfil realmente do Senhor, com a natureza. O homem, o marido segundo a palavra, que ama, que cuida, que deu a vida, como Cristo deu a vida pela igreja. O marido, ele também, ele sabe que a esposa é a sua metade, é uma parte. Ninguém vive torturando, se cortando, se ferindo. Olha como
nós somos ensinados. Então eu não vivo ferindo a minha esposa, machucando, ferindo nem ela, ferindo a mim, porque nós somos uma só carne. Se eu firo a ela, eu estou ferindo a mim. É maravilhoso. Então nós aprendemos a nos respeitar, cuidar, nos doar um ao outro. Criamos os nossos filhos à luz da palavra, para ser homens de caráter, né? Pessoas de caráter, de integridade, de amor ao próximo, que respeite ao próximo, que respeite os pais, como hoje os filhos não respeitam mais os pais. Está ridículo? É verdade ou não é? Não respeitam mais, tratam os pais como se fosse qualquer coisa, como se fosse uma pessoa qualquer, chamando de cara, xinga, fala palavrão, manda para aquele lugar. Que isso? E a Bíblia ensina: honre teu pai e tua mãe para que te vá bem e prolongue os seus dias na terra. Você quer viver bem? Você quer ser abençoado? Honre teu pai e tua mãe. Sejam filhos que honram, não é tem medo do teu pai e tua mãe. Eu tenho um filho de 23 anos, ele não tem medo de mim, mas ele me respeita como pai. Entende? Ele não tem 23 anos, é até mais forte do que eu. Como é que você ameaça um menino de 23 anos? Você vai ameaçar? Não, mas eu não preciso. Eu falo, papai, não. Ok, tá bom. Papai, querido, não. Ok, respeito. Ele aprendeu a honrar o pai, honrar a mãe, respeitar. Foi criado, porque foi criado à luz da palavra. Então todos os ensinamentos que nós recebemos da palavra é para um estilo de vida extraordinário, um estilo de vida que dá certo, uma vida abençoada, para que tenhamos mais acertos do que erros. E quando nós temos mais acertos, nós estamos sempre numa vida progressiva. A vida está sempre em progresso, em avanços. Amém? Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos, por favor. Com seus olhos fechados, nós começamos com a mensagem: de novo fizeram o que Deus reprova. Por isso Deus os entregou nas mãos dos midianitas. Ou seja, aquilo tinha uma causa. Aqueles 7 anos de empobrecimento tinha uma causa, porque de novo estavam fazendo aquilo que já fizeram outras vezes. Então essa palavra tem que entrar dentro de nós. De novo eu vou fazer a mesma coisa? De novo eu vou cometer o mesmo erro? De novo vou fazer a mesma escolha? De novo. Não, não vou. Não vou. Porque já aprendi. Temos aprendido. E observe que mesmo a nação estando tão forte, tão próspera, quando a bênção saiu, os midianitas dominou fácil. Mas observe também que quando a bênção de Deus retorna, ainda que seja com 300 ou com tão poucos, Ele liberta, Ele dá vitória, Ele restaura. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Pense nisso. Você vê grande demais, se a bênção saiu, caiu, despencou, desmoronou, os midianitas entrou e saqueou. Depois, eram os mesmos midianitas que venceu a nação, o exército. Agora com 300 homens, o Senhor restaura. Mas, nós precisamos, primeira coisa, ser um Gideão. Um Gideão que crê na grandeza de Deus, que crê no poder de Deus, que crê nas maravilhas de Deus. Por que o Senhor escolheu o Gideão? O anjo observou e viu que ali havia alguém que acreditava nas maravilhas de Deus.
Tanto é que a primeira coisa que ele diz, que é feito das maravilhas que os nossos pais nos contavam. Vai com essa tua força. Vai com essa tua força, porque Deus é contigo. Não, mas eu sou o menor, da menor família. Não, você vai derrotar como se fosse um só homem. Não olha para a tua capacidade, não. Não importa se você é da menor família. Não importa se você é o menor da família. Eu estou indo com você. Isso é maravilhoso, não é? Sim ou não? Sim ou não? Pense nisso, por favor. Não importa se você é da menor família e o menor da família. Você é o improvável que Deus quer. É o que Deus quer honrar, é o que Deus quer exaltar, é o que Deus quer promover. É o que Deus quer. Só confie nele. Que Ele te capacita. Ele te fortalece. Agora, o que Deus quer? Sinceridade no íntimo. Ele quer que você seja uma pessoa só. E de preferência esse que você é na igreja. Esse. Que seja uma pessoa que tem sinceridade no íntimo. Que combate os maus pensamentos, os maus sentimentos. Que diz, o Senhor está me observando. O Senhor que me observa em segredo. O Senhor que me observa em segredo. E se Deus tem te observado em segredo, que Ele possa se agradar do seu coração. Não que você seja perfeito. Você viu o publicano, ele diz, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Ou seja, ele foi sincero. Estou aqui para esconder nada do Senhor, não. E também estava dizendo assim, não, vou continuar no pecado. Não, tanto é que ele foi justificado. Ele foi justificado. Então, eu erro, eu falho, mas eu preciso do Senhor. Ah, meu Deus. Eu não posso nada sem o Senhor. Eu quero ser um homem segundo o teu coração. Eu quero que o Senhor olhe para o meu interior e que o Senhor se agrade do que o Senhor está observando. Fale com o Espírito Santo e peça ao Espírito Santo. E saia daqui hoje com essa palavra, verdade no íntimo. E que Deus possa te observar em segredo e se agradar de quem Ele tem visto em segredo. Do tipo de homem que você é no segredo, no oculto, que tipo de mulher você é, quando Ele só está te observando. Diga, eu quero que o Senhor se agrade de mim, Senhor. Eu quero que o Senhor se agrade do meu caráter, da minha natureza, do meu temperamento, porque eu estou trabalhando tudo isso, Senhor, para ter o do Senhor, para ter o teu caráter, para ter a tua natureza, para ter a tua personalidade, para ter a minha mente moldada à tua mente, que a tua mente seja renovada, moldada, transformada, segundo a mente de Cristo. É daí que vem a tua promoção. Não importa se você é pequeno, se Deus se agrada de você, Ele faz você grande. Davi era o improvável na família dele, e foi Davi que Deus levantou para ser o maior da nação. O improvável. José foi o improvável da família.
Mas foi Deus foi José que o Senhor escolheu e fez dele o maior. Jefité foi o improvável, rejeitado pela família. E foi Jefité que Deus fez o maior, não só da família, mas também da nação. Homens que o interior, que Deus se agradou do oculto, quando os observou no oculto, seu coração, seus pensamentos, sentimentos. E ao mesmo tempo, chega de medo, chega de dúvida. Com medo mais faz. Está na hora de parar, sair dos 7 anos de pobreza, parar de esconder. Deus não quer você se escondendo em caverna e escondendo o que tem, não. Deus quer você vivendo uma vida honrada, abençoada. Então creia nisso. E ainda que seja com pouco, Deus pode te libertar desses 7 anos de pobreza, e você voltar a crescer, prosperar, avançar, progredir de forma surpreendente. Deixa isso entrar, que é o que com certeza está acontecendo. Agora se levante, faça, mesmo com medo, faça o que tem que ser feito. Encara, coragem, força, ousadia. Eu confio no Senhor, eu vou na força do teu braço, Senhor. E Deus está te libertando desses 7 anos. Chega de perder, chega de esconder, chega de retroceder. Chega. Mesmo com medo, vai que vai dar certo. Mesmo com medo, faça o que Deus está mandando, confie nele. Deixe isso entrar. Deixe isso entrar. Muda, Senhor. Muda, meu Deus. Muda, Senhor. Muda, Senhor. Muda. Faça a obra que só o Senhor pode fazer, meu Pai. As mudanças que só o Senhor pode fazer. Peço ao Espírito Santo que te fortaleça. Se Deus não te deu o espírito de temor, mas de força, de poder, toma posse do espírito de fortaleza, o espírito de poder. Diga: eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, eu consigo, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso. Diga: é espírito de poder. Espírito de poder não é espírito de não posso, é espírito de eu posso, eu consigo, em nome do Senhor Jesus. Toma posse desse espírito. Você pode realizar coisas extraordinárias, você pode ir além, você pode crescer, você pode avançar, você pode dar a volta por cima, você pode. Diga aí no teu lugar: eu posso. Diga: eu posso e eu vou, eu posso e eu vou, eu posso e eu vou, eu posso e eu vou. Você pode, e se você confiar, se levantar, você vai, e vai ter experiências gloriosas, poderosas, incríveis, espetaculares. Confie no Senhor. E eu tenho certeza que muitas pessoas que têm chegado a um ponto, a um nível, que parece que não tem mais o que fazer, não tem para onde correr, não tem saída. Tem sim. Deus só está mostrando a você: dependa de mim. Tem sim. Eu tenho certeza que muitos, Deus começa a mudar a tua situação a partir de hoje. Diga: Senhor, eu não posso nada sem o Senhor.
Diga: Senhor, eu reconheço que eu não posso nada. Diga aí no teu lugar, diga: Senhor, se eu pudesse eu já teria feito, se eu pudesse eu já teria vencido, se eu pudesse eu já tinha realizado coisas. Eu não posso, eu estou aqui para me esvaziar, eu estou aqui para me esvaziar e para dizer ao Senhor que eu não posso nada sem o Senhor. Eu reconheço isso, eu aprendi isso, eu aprendi que eu não posso. Eis-me aqui, Senhor, inteiramente dependente do Senhor, inteiramente, meu Pai, na tua dependência. E Deus vai te tirar, Deus está te tirando. A partir de hoje, você pode ter certeza disso. Muitas pessoas, Deus está mudando a situação hoje, tirando desse aperto, tirando desse sufoco, mostrando a você que agindo eu, a sua vitória vem de mim. Aleluia. Tenha essa convicção no seu coração. Deus está agindo. Aleluia. Diga: muda o meu coração, Senhor. Diga a Ele: molda-me, Senhor. Molda. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa a tua igreja. Muda, Senhor, levanta. Começa a agir lá fora, Senhor. Fazer o que só o Senhor pode fazer. Liberta da escravidão. Liberta dos 7 anos de pobreza. Liberta dos 7 anos de perda. E leva para um outro nível, Senhor. Começa a agir a partir de hoje, Pai. Fazer essa obra linda. Diga: no centro da tua vontade. Isso, diga a Ele: muda-me, Senhor. Muda o meu coração. Diga: molda-me, Senhor. Troca o meu coração. Aleluia. Molda-me. Com seus olhos fechados, a mão no seu coração, que o Espírito Santo fale profundamente a sua mente e ao seu coração, e que haja esse entendimento. Mas Deus coloca no meu coração para dizer isso, que tem pessoas que Ele está libertando dos 7 anos de escravidão. Hoje, sabe esse aperto, esse sufoco? Você entendeu que é por Ele, somente através dEle, 100% dependente dEle, e com pouco Ele vai te dar vitória. Com pouco, a vitória é grande. Viu? Com pouco, a vitória é grande. Não olhe para o pouco,
Olhe para Deus, porque com pouco a vitória será grandiosa. Amém? Diga: eu creio, Senhor, e tomo posse. Dê para Jesus uma salva de palmas.